E aí, turma do oitavo, bom dia para vocês. Hoje nós vamos iniciar o processo de recapitulação dos assuntos estudados no segundo bimestre. Primeiro nós trabalhamos a independência dos Estados Unidos, depois o ouro e no final nós trabalhamos sobre as colônias espanholas na América Latina. Gente, vamos lá, iniciando aqui o capítulo 4. Vocês vão lá, abram no seu caderno, no seu livro, capítulo 4, Independência dos Estados Unidos, e já vão direto na página 72. A página 72, a questão 1, está falando sobre o símbolo americano. Basicamente, o que esse símbolo quer dizer? Você vê que na pata da águia tem flecha e oliveira. Oliveira é a paz, flecha é a guerra. A águia olha para o lado da paz, da oliveira, dizendo que os Estados Unidos tinham interesse na paz, tá? A questão 2 explica ao menos dois fatores que desencadearam a independência das colônias. Dois, gente. Primeiro, a ideia do iluminismo. Vocês já entenderam, toda a fonte americana foi encontrada dentro do iluminismo e também as leis intoleráveis. Com certeza, a lei do chá, a lei do selo, a lei do açúcar, todas aquelas leis de cobranças exageradas de impostos pelo rei da Inglaterra levaram o povo à busca pela independência, tá? A questão 3, sobre a colonização inglesa nos Estados Unidos, ou na América do Norte, é correto afirmar o quê? Que essas colônias eram de povoamentos e elas chegaram ali fugindo da perseguição na Inglaterra, né? Eles fugiram da perseguição romana, e na Inglaterra também teve muitos atritos com a igreja anglicana. Então eles acabaram fugindo, procurando um lugar de paz, relax, para poder viver em liberdade. Na questão 76, que elementos favoreceram a chamada marcha para o oeste? O leste já estava todo colonizado, precisava vir para o oeste. O que é que impulsionou? Ouro na Inglaterra. Isso é a primeira coisa que vocês precisam saber. A Inglaterra tinha ouro e eles criaram uma chamada Destino Manifesto. Essa lei, Destino Manifesto, dava direito ao povo americano invadir, matar e dominar, porque eles se auto-intitulavam o povo de Deus. Então, para isso, eles poderiam fazer, assim como o povo na antiguidade, tá? Então, os índios foram massacrados, os mexicanos e tudo. E durante essa marcha para o oeste foi chegando mais imigrantes europeus e eles foram invadindo ali as terras, expandindo com ferrovias e tudo mais, tá? A questão 2, leia as afirmações abaixo. Permitiu acesso à cidadania a todo norte-americano? Não, gente, não permitiu. Cidadania só para branco. Ponto. 2, abalou o prestígio do rei da Inglaterra? Sim, claro que abalou, né? Todo o povo naquela comoção de independência, obviamente abalou. 3, trouxe prejuízo aos povos indígenas? Sem dúvida nenhuma, sim. Então, e o 4 diz, proporcionou a abolição da escravatura nos Estados Unidos? Não, gente, o processo de independência, ela não proporcionou de imediato a escravidão. Então, a resposta aí é a 2 e a 3, que está na letra C, tá bom? Porque o que a pergunta está querendo saber são repercussões imediatas da independência? Então, logo depois da independência, isso aconteceu? Aconteceu só a questão 2 e a questão, e o item 2 e o item 3, tá? Abalou o prestígio do rei da Inglaterra e trouxe prejuízos para os povos indígenas. Permitiu acesso à cidadania a todos? Não. Proporcionou a abolição? Não. Só veio bem depois. Seguindo aí, vamos para a questão da página 81. O que foi a Guerra de Secessão? Essa famosa Guerra de Secessão da Marvel aí que vocês conhecem. Gente, secessão quer dizer separação. Separação do norte, separação do sul. Qual era a proposta do norte? Industrialização, crescimento, não a escravidão, porque a escravidão atrasa a economia. Pensamento iluminista. Qual era o pensamento do sul? O sul, basicamente, era escravocrata, agrícola. Então, para eles, sem a escravidão, seria impossível manejar a economia de exportação. Então, essas ideias foram conflitantes e acabou que o Sul queria a separação, transformar ali o Sul
em um novo país, e o Norte, obviamente, não ia aceitar isso, né? Então, houve a guerra e os nortistas ganharam e trouxeram essa liberdade, essa independência, esse crescimento industrial todo, que era o perfil das colônias do Norte. Explica algumas consequências do tempo da escravidão nos Estados Unidos. Então, a escravidão, como em todo lugar aqui na América, era bastante dura, e das consequências foi que, como os escravizados sabiam da intenção do Norte em libertá-los, eles aliaram-se, fugiram e aliaram-se ao exército do Norte. Isso trouxe uma consequência terrível depois da Guerra da Secessão, que foi o chamado separação ou surgindo movimentos terríveis, como a Ku Klux Klan. Então, gente, esse conceito separatista, né, que nós conhecemos como o apartheid, aconteceu aqui nos Estados Unidos. Então, esse processo de segregação, branco de um lado, negro de outro, foi consequência do fim da escravidão, que esses direitos foram muito difíceis de ser alcançados, tá? Isso foi acontecer lá para os anos 80, 90, depois de muita luta. Então, a consequência do fim da escravidão foi essa segregação aí entre brancos e negros, resultado na Ku Klux Klan. A questão 3 aí da página 82 é você formar frases em cima de palavras, né? Colonos ingleses vitórias. Então, os colonos ingleses alcançaram a vitória através da independência. Pronto. Aí vocês vão fazendo cada um, acho que criatividade é o que não falta nessas mentes brilhantes desses meninos. Agora tem uma figura aqui que eu acho muito interessante, essa aqui, ó. Essa é a figura do Destino Manifesto. Lembra que eu falei para vocês o motivo que eles encontraram de invadir o Oeste, atacar os indígenas e tudo mais? Essa é um quadro, tá? É muito famoso, Destino Manifesto. E aqui vem algumas considerações. O que figuras aparecem no centro? Lógico, no centro, na luz, aparecem colonos brancos, né? Aqui você vê as carrocinhas e tal, eles andando aqui, todo no sentido, que sentido, galera? Oeste, tá? Depois vem, que figuras aparecem na parte esquerda? Já na parte esquerda, aqui, ó, aparece índios fugindo, tá vendo? Que não são os colonos, tá? E na imagem as cores se contrastam. Tem um claro, brilhante, né? E lugares mais escuros e sombrios. Isso aí traz a ideia de que o claro é o civilizado, o escuro é a pessoa que vive nas trevas, no atraso, aquele que não é civilizado, como eles viam os indígenas, né? Faça uma análise da imagem com todo, na questão D. Faça uma análise da imagem como um todo, indicando a mensagem que ela busca apresentar, em sua opinião. Há um conceito racista, lógico, né, gente, que há. Então, essa ideia aqui, gente, dessa moça aqui, parecendo um anjo voando, sempre é uma ideia iluminista, tá? A ideia da mulher, e a mulher representa liberdade em todos os conceitos iluministas. Viu uma mulher, tem uma guerra, uma mulher no meio, ali é a busca pela liberdade. Então, essa moça aqui, né, bem estilo americano, tá? Ela representa a liberdade. Então, o quadro, o autor dessa obra, ele sabia o que estava fazendo quando ele colocou o contraste aqui, ó, do claro e do escuro, que vocês estão vendo aí no seu caderno, no livro de vocês, sobre a ideia do que é civilizado, do que não é civilizado. E depois, gente, vem o finalzinho aqui, na página 85, em relação ao modo de viver americano, segundo o texto que vocês leram, é a questão C, tá? Na mentalidade da época, que se refere ao texto, prevalecia a ideia da riqueza que era alcançado por aquele que tinha atitude. Então, ser rico ou ser pobre é uma questão de atitude, é um conceito liberal, tá? A independência dos Estados Unidos foi marcada por ideias de liberdade, igualdade, influência da filosofia iluminista. Em sua opinião, esses valores realmente foram postos em prática nos Estados Unidos a partir do século XIX? Foram postos em prática, mas diretamente ligados à dominância da classe branca, né? E a gente viu isso também, que esses valores foram impostos também na Guerra de Secessão e tudo mais.
Na questão B, para muitos estudiosos, a história dos Estados Unidos, a posse do presidente Barack Obama em janeiro trouxe um divisor de águas. Então, sobre o governo de Barack Obama, então, o que importa nesse governo? Primeiro, que foi o primeiro presidente negro, né? E ele teve 2 mandatos a partir de 2009. E ele trouxe, sim, uma nova visão para o povo americano a respeito da igualdade. Então, houve uma aproximação entre as etnias. Porém, nos Estados Unidos, a questão da segregação racial ainda é muito forte, tá? Agora, a questão dos direitos humanos é diferente do Brasil, tá? Negros e brancos, apesar das diferenças, os direitos são mais utilizados na prática do que aqui no Brasil. Um abraço para vocês. Na próxima a gente entra no ouro do Brasil.